Descoberta a bebida mais cancerígena, segundo a ciência. Existe uma bebida socialmente aceita, consumida diariamente por milhões de pessoas ao redor do mundo, que está entre as principais causas de câncer, segundo a ciência moderna. Ela não tem gosto de veneno, nem cheiro de doença. Pelo contrário, ela aparece nas comemorações, nos almoços em família, nos encontros de domingo. Mas por trás da aparência inofensiva, essa bebida destrói lentamente o seu corpo por dentro. E o pior, ela talvez esteja dentro da sua geladeira agora. O que mais assusta não é apenas o que essa bebida causa, mas o silêncio com que faz isso. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, órgão ligado à Organização Mundial da Saúde, classificou essa substância como carcinógeno do grupo 1. Isso significa que ela está no mesmo nível de risco que o cigarro, o amianto e o arsênico. Em outras palavras, ela causa câncer em humanos, sem sombra de dúvida. Mas por que isso nunca é falado com clareza? Por que essa verdade foi escondida por tanto tempo? Talvez porque o perigo, quando é socialmente aceito, parece inofensivo. Mas não é. Não para o seu fígado, não para o seu intestino, não para o seu cérebro e, certamente, não para a sua longevidade. Um estudo da Universidade de Harvard reforçou o alerta. Essa bebida é responsável por milhares de mortes diárias e, ainda assim, é tratada como algo normal. O que pouca gente percebe é que os efeitos não aparecem de imediato. Eles vão se acumulando dia após dia até que o corpo começa a falhar. Primeiro o cansaço, depois a dor, por fim, um diagnóstico que poderia ter sido evitado. Como diz a palavra em Provérbios, o sábio enxerga o perigo e se afasta, mas o tolo segue em frente e sofre as consequências. A pergunta é: qual desses dois caminhos você quer seguir? Hoje você vai descobrir qual é essa bebida, como ela age dentro do seu organismo e ainda conhecer outras 5 que estão fazendo mal para o seu corpo sem que você perceba. E ao final deste vídeo, eu vou te mostrar o que fazer para proteger sua saúde de forma simples, prática e natural. Vamos começar entendendo por que o perigo que entra pela sua boca pode estar corroendo o seu corpo por dentro. O veneno por trás da rotina. O que poucos sabem é que depois de ingerida, essa bebida passa por uma transformação silenciosa dentro do corpo. No fígado, ela se converte em uma substância chamada acetaldeído, um composto extremamente tóxico que ataca o DNA das células e impede que elas se regenerem corretamente. Esse processo abre espaço para mutações, e mutações são o primeiro passo para a formação de tumores. Não é algo que se sente de imediato. Não dá dor, não causa febre, não emite nenhum alerta. É uma erosão interna que se instala devagar. Além de interferir diretamente no DNA, o acetaldeído gera uma enxurrada de radicais livres, moléculas instáveis que atacam as células saudáveis como se fossem inimigas. Isso provoca o que chamamos de estresse oxidativo, um processo inflamatório profundo que acelera o envelhecimento e fragiliza todos os sistemas do organismo. O corpo entra em modo de defesa constante, esgotando sua capacidade de reparação. Há um agravante, o impacto hormonal. Em especial nas mulheres, o consumo frequente dessa bebida aumenta os níveis de estrogênio, criando um ambiente ideal para o crescimento de células malignas, especialmente no tecido mamário. Não é coincidência que diversos estudos associam essa bebida a um risco elevado de câncer de mama, mesmo quando consumida em pequenas quantidades ao longo dos anos. Certa vez, atendi uma paciente de 64 anos que mantinha o hábito de tomar apenas uma taça à noite, acreditando que fazia bem para o coração. O exame que revelou um nódulo no fígado foi o ponto de virada. Ela nunca havia sentido dor, nunca suspeitou de nada. Quando começamos a investigar, o histórico era claro. Décadas de consumo leve, mas constante. O corpo cobra, mesmo quando a mente ainda acredita estar no controle. Por trás do copo aparentemente inofensivo, esconde-se um processo químico devastador. Não é exagero dizer que ele transforma o interior do corpo em um campo de batalha.
E quando os sinais aparecem, é porque o estrago já está feito. Os tumores que o copo alimenta. Entre os cânceres mais diretamente associados a essa substância estão os de fígado, mama, esôfago, boca, laringe e intestino. Em cada um desses casos, o impacto é silencioso e cumulativo. No fígado, que precisa lidar com a metabolização constante do veneno, o acúmulo de danos abre caminho para 2 tipos distintos de câncer hepático. O órgão sobrecarregado vai perdendo sua capacidade de regeneração. Pequenas lesões vão se formando até que uma delas se transforma em algo muito maior. No caso do câncer de esôfago, o contato frequente com essa bebida irrita e inflama o revestimento interno, tornando-o vulnerável a mutações celulares. Estudos mostram que o risco chega a ser até 5 vezes maior em quem consome em excesso. Já a região da garganta e da cavidade oral também sofre as consequências. Mesmo o consumo considerado moderado dobra as chances de desenvolver tumores nessas áreas. Mas talvez o mais assustador para muitas mulheres seja a relação com o câncer de mama. O aumento no estrogênio causado por essa substância estimula o crescimento de células malignas nos tecidos mamários. Pesquisas indicam que o risco é significativamente maior, mesmo entre aquelas que bebem pouco, mas com frequência. E a realidade é que não há dose segura. Cada gole é uma pequena agressão que, somada ao longo dos anos, deixa marcas profundas. No consultório, atendi uma mulher de 59 anos, ativa, cuidadosa com a alimentação e que nunca fumou. O diagnóstico de câncer de mama veio como um choque. Durante a conversa, ela comentou o hábito de tomar uma taça à noite, quase todos os dias. Era o seu momento de relaxar. Um costume que parecia inofensivo, mas que estava alimentando silenciosamente uma doença que já vinha crescendo dentro dela. No intestino, os danos também são reais. A bebida provoca inflamações no revestimento intestinal, altera a microbiota e, com o tempo, favorece alterações celulares. O risco de câncer coloretal aumenta de forma significativa com o uso contínuo. E quanto mais idade se tem, maior a vulnerabilidade do organismo a esse tipo de agressão. É como se, aos poucos, a bebida plantasse sementes invisíveis que germinam no silêncio do tempo. A bebida que engana, refrigerante. Fora do radar dos riscos mais comentados, há outro tipo de bebida que parece inofensiva, mas carrega um dos maiores inimigos do corpo depois dos 50 anos: o açúcar refinado. O refrigerante comum é uma bomba de glicose líquida. Em poucos minutos, ele provoca um pico de açúcar no sangue que desequilibra hormônios, inflama os tecidos e estimula o acúmulo de gordura visceral, aquela que envolve os órgãos, e aumenta drasticamente o risco de doenças crônicas. Não se trata apenas de engordar. O problema é mais profundo. O consumo contínuo de refrigerantes está diretamente ligado ao aumento da resistência à insulina, ao desgaste do fígado e à desregulação do eixo hormonal, que controla fome, saciedade e metabolismo. O corpo entra em um ciclo de estresse interno. E quanto mais idade se tem, menor é a capacidade de se defender desses impactos repetidos. Além disso, os aditivos químicos presentes nessas bebidas, como corantes e conservantes artificiais, criam um ambiente propício para o surgimento de inflamações silenciosas que, com o tempo, abrem as portas para doenças cardiovasculares, degenerativas e até mesmo alguns tipos de câncer. É como se o corpo fosse sendo revestido por uma névoa inflamatória, que afeta desde o cérebro até os ossos. Um paciente que chegou até mim com queixas de dores articulares, cansaço extremo e queda de memória, relatou que não comia doces com frequência, mas tomava refrigerante todos os dias, no almoço e à noite. Ele acreditava que era apenas um hábito simples, mas os exames mostravam uma glicose alterada, triglicerídeos elevados e sinais claros de inflamação sistêmica. Bastaram 30 dias sem refrigerante, e o corpo começou a responder. A dor diminuiu. O sono melhorou.
a mente clareou. O refrigerante não apenas rouba minerais essenciais, como cálcio e magnésio, como também desgasta o esmalte dos dentes, fragiliza os ossos e prejudica o funcionamento intestinal. A cada gole, o corpo tenta compensar o estrago. E com o passar do tempo, essa compensação cobra um preço alto. O que começa como refresco termina como doença. E o que parecia apenas um costume comum se revela como uma armadilha disfarçada de prazer. O pior disfarce: refrigerante zero e diet. Mesmo diante das evidências sobre o açúcar, muitos acreditam que estão fazendo uma escolha melhor ao optar pelas versões zero ou diet. Mas a realidade é que o perigo apenas muda de forma. Essas bebidas trocam o açúcar por adoçantes artificiais como aspartame, sucralose e ciclamato, substâncias que interferem diretamente no funcionamento neurológico, hormonal e digestivo, com efeitos que vão muito além do sabor. Estudos recentes já associam o consumo frequente de adoçantes ao aumento do risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, além de alterações na microbiota intestinal, que comprometem a imunidade e favorecem quadros inflamatórios. É como se o corpo fosse enganado o tempo inteiro. Ele recebe um sabor doce, mas não encontra energia real, o que provoca confusão metabólica e desregulação hormonal. Um senhor de 67 anos chegou ao consultório com queixas de tremores, insônia e confusão mental recorrente. Ele havia trocado o refrigerante comum pela versão zero para controlar a diabetes, mas ao longo dos meses, os sintomas só pioraram. O intestino estava desregulado, o sono cada vez mais leve e a memória apresentava sinais de desgaste precoce. Quando eliminou os adoçantes da rotina, os sinais começaram a regredir. O corpo respirou. A sensação de estar fazendo a escolha certa, enquanto na verdade se ingere uma substância que o próprio sistema nervoso rejeita, é o que torna essas bebidas ainda mais perigosas. O disfarce do zero açúcar mascara os efeitos profundos que esses compostos exercem no cérebro, nas células e na saúde a longo prazo. É um tipo de ilusão que parece saudável, mas conduz o organismo pelo caminho contrário da vitalidade. Além disso, os adoçantes têm impacto direto na percepção do sabor, aumentando a compulsão por doces e desequilibrando o paladar natural. Com o tempo, frutas parecem menos doces, o corpo pede mais estímulo e o ciclo se intensifica. O resultado é um organismo que vive em busca de prazer químico, mas acumula consequências reais e duradouras. Escolher o que parece leve pode ser o que mais pesa sobre a saúde. Sucos e energéticos. As bebidas camufladas. Em outro extremo da mesma ilusão, muitos acreditam que os sucos industrializados são alternativas saudáveis. Rotulados com palavras como natural ou enriquecido, esses produtos escondem quantidades alarmantes de açúcar e aditivos. Um único copo pode conter mais glicose do que uma lata de refrigerante. A ausência de fibras faz com que o açúcar seja absorvido rapidamente, causando um impacto brutal na glicemia e sobrecarregando o pâncreas. No consultório, um paciente hipertenso de 62 anos relatava a sensação de cansaço constante e dores no abdômen. Evitava refrigerantes, mas consumia sucos prontos diariamente, acreditando que estava fazendo bem ao corpo. A análise mostrou o contrário. A pressão instável, o fígado congestionado e sinais claros de inflamação digestiva indicavam que a escolha estava longe de ser inofensiva. A situação se agrava com os energéticos. Vendidos como estimulantes, prometem foco e disposição, mas o que entregam é um coquetel agressivo para o sistema nervoso. Combinam cafeína em doses elevadas, taurina, conservantes e adoçantes, criando um efeito de aceleração que força o coração, desequilibra o sono e prejudica a saúde mental. O corpo reage como se estivesse sob ataque, liberando adrenalina em excesso e aumentando a pressão arterial de forma perigosa. O consumo frequente desses produtos favorece quadros de ansiedade, insônia, arritmias e fadiga adrenal.
O organismo, que já lida com os desafios naturais do envelhecimento, perde ainda mais força para se recuperar. O que parece energia instantânea, na verdade é uma retirada antecipada do que o corpo não tem como repor. É como tomar emprestada a vitalidade de amanhã para suportar o cansaço de hoje. Além disso, a combinação entre sucos industrializados e energéticos desequilibra profundamente a flora intestinal, enfraquece as defesas naturais e pode desencadear processos inflamatórios crônicos. Muitas vezes, a origem da dor que o idoso sente nas articulações ou da queda constante de energia está exatamente naquilo que ele acredita estar ajudando. O veneno, quando vem disfarçado de saúde, é ainda mais perigoso. O café adoçado e mal usado. Entre os hábitos mais comuns do dia a dia, o café ocupa um lugar especial. Para muitos, ele é um companheiro fiel desde as primeiras horas da manhã. No entanto, quando consumido em excesso ou misturado com açúcar refinado, o café deixa de ser um aliado e passa a interferir negativamente no funcionamento do organismo, especialmente após os 60 anos. A cafeína, quando usada com equilíbrio, pode de fato oferecer benefícios. Mas em doses elevadas e repetidas, ela estimula demais o sistema nervoso, aumentando os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Isso leva à aceleração do ritmo cardíaco, à elevação da pressão arterial e à sensação constante de alerta que impede o corpo de descansar. E sem descanso, não há regeneração. O problema se intensifica com a adição de açúcar. A combinação entre cafeína e glicose refinada provoca picos seguidos de quedas bruscas de energia, gerando fadiga, irritabilidade e dificuldade de concentração. Com o tempo, isso se transforma em um ciclo vicioso, onde o organismo depende da próxima xícara para continuar funcionando, mas se desgasta a cada gole. Uma paciente que acompanhava há anos chegou com queixas de tremores, insônia e ansiedade crescente. Ela mantinha o hábito de tomar café várias vezes ao dia, sempre adoçado com açúcar branco. Quando propusemos a redução gradual, os sintomas começaram a desaparecer. Bastou trocar por café filtrado, sem açúcar, em horários mais estratégicos, e o corpo encontrou novamente seu ritmo natural. O excesso de café também afeta a absorção de minerais como ferro, cálcio e magnésio, essenciais para a saúde óssea, muscular e mental. A longo prazo, isso contribui para a perda de massa muscular, enfraquecimento dos ossos e até sintomas de depressão. Para quem já enfrenta os desafios do envelhecimento, cada escolha conta. E o que parece apenas um hábito inofensivo, quando mal utilizado, pode virar um fator de desgaste lento e invisível. Para quem busca uma bebida mais encorpada, a vitamina com banana, aveia e linhaça é uma alternativa nutritiva, rica em fibras e com liberação lenta de energia. Ela sustenta, protege o intestino, fortalece o coração e ainda contribui para a memória e o bom funcionamento do cérebro. São escolhas simples, naturais e profundamente eficazes quando feitas com constância. E se você quer dar um passo além na direção da saúde, existe um recurso que pode transformar a sua rotina, o nosso guia de receitas para não ficar doente. Esse material foi criado para quem deseja se proteger das doenças mais comuns da terceira idade, recuperar o bem-estar e fortalecer o corpo com alimentos funcionais, simples e saborosos. O link está logo abaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. Não é um produto qualquer. É um guia de transformação. Um manual de como viver com mais leveza, energia e clareza. Agora me diga nos comentários, qual dessas bebidas você mais consumia sem imaginar os riscos? E qual delas você vai abandonar a partir de hoje? Compartilhe, porque a sua decisão de agora pode inspirar outras pessoas a também cuidarem melhor da própria saúde. A palavra ensina que quem busca sabedoria encontra vida. E a saúde é uma escolha diária. Que a sua seja sempre pela vida.